Hoje é dia 1 de outubro, são 11h20, está um tempo triste. Não está frio, mas está aquela chuva miudinha que chateia de vez em quando, não é sempre. Hoje vou fazer uma loja relativamente perto, aí a 10 km daqui, chamada Gallows Corner, Romford, que é na 127, na direção de Londres. Depois de passar a M25, é um bocadinho mais à frente. Eu vou uma hora adiantado para a loja. Não sei se lá vai ter alguém para descarregar. Posso lá ficar uma hora a sério. Mas isso é um caso a ver. Agora, voltando ao terceiro episódio da novela da minha vida, fazer aqui tipo um retrocesso para dizer que o sistema aqui da Inglaterra era, na altura que eu vim para cá, não tenho a certeza que ainda é, mas acho que nesse aspecto acho que ainda é. Eu quando vim para cá, ao princípio, vim com uma carta do meu cunhado a dizer que, isto é só para dar mais aqui uma ideia do que aconteceu entre mim e o meu cunhado, vim com uma carta do meu cunhado a dizer que eu vinha para cá trabalhar para as carreiras, para aqueles deckers, double deckers, aquelas carreiras vermelhas cá no centro de Londres, que ele me arranjava trabalho com facilidade e que a minha esposa, uma vez que a gente tinha duas filhas, vinhamos para a casa dele ao princípio e que a minha mulher ia trabalhar para ele como babysitter. Pronto, ficava a tomar conta dos filhos dele, que ele tinha 3 filhos, um com 3, um com 1 ano e meio e uma com meses. Ou um com 4, um com 2 e um com meses, uma coisa assim do género. E que era para ele poder ir trabalhar, porque ele dizia que era manager, tinha tirado um curso de manager de hotelaria e então só não ia trabalhar porque tinha que ficar a tomar conta dos filhos. Então o fundamento da minha esposa vir para cá também era para o ajudar, a gente ajudava-se mutuamente. Tudo parecia encaminhar-se para um sucesso de alegria, um futuro de alegria. Mas infelizmente aquilo eram só palavras, nada daquilo era realidade. Ainda tenho essa carta que ele mandou quando ele já tinha retornado à Inglaterra, a dizer tudo como é que ia ser, o que é que ia ser a nossa vida, quanto é que eu ia ganhar, quanto é que ela ia ganhar, a minha esposa, e por aí fora. Ainda tenho essas cartas que a gente depois, na altura, o computador não era uma coisa com muita expansão em Portugal, não é? Eu não fazia a mínima ideia do que é que servia o computador, o que era um computador, para que é que era, para que é que servia. Para mim o computador era como ir à lua, era uma incerteza, não fazia a mínima ideia o que era. Então a gente respondia-se através de carta. Estamos a falar de 13 anos atrás, não foi assim há tanto tempo, não é? Mas Portugal acordou talvez um bocadinho tarde para a era dos computadores, comparado por exemplo aqui à Inglaterra, já acordaram há muito mais tempo. E então
A gente veio para cá, vinha para o Eldorado, não é? Vinhamos todos contentes, vinhamos para o Eldorado. Se eu vos disser que a primeira discussão que tive com o meu cunhado foi por uma coisa estúpida, ainda hoje tive. É que as coisas eram tão estúpidas que eu acabei por me esquecer o que era. Hoje estive a perguntar à minha mulher o que é que tinha sido a nossa primeira discussão. A nossa primeira discussão foi porque ele disse que a gente tinha que fazer uma coisa, que havia umas regras na casa, que a gente ia ter que cumprir umas regras na casa, mas nunca escreveu nada, só foi de boca. E a gente, claro, não gosta de incomodar ninguém, fez sempre tudo para cumprir as regras na casa. E passados 7 dias ele lembrou-se que uma das regras não era assim e decidiu trocar e começou a mandar vir que a gente estava a fazer tudo mal. Eram coisas estúpidas, coisas insignificantes, como por exemplo, a bebé mais pequenina, a minha esposa não podia tocar na bebé quando a mulher dele chegasse do trabalho. E um dia ela chegou do trabalho e a gente tinha ordens explícitas para não tocar no bebé quando ela viesse do trabalho. E a bebé começou a chorar, estava na cadeirinha, começou a chorar e a gente, claro, a gente já estava a ter várias discussões, não fazia tudo para não ter mais discussões. E então ele chegou a mandar vir com a gente, que estava a bebé a chorar e a gente não tirava da cadeirinha. E o que é que estava à espera? É para ter mais ou menos uma ideia. Eu acho que ele está mentalmente perturbado, é o que eu penso. E isto é coisas que aconteceram com muita frequência. Este tipo de situações. Dizia, depois a gente fazia, depois dizia que não tinha dito nada. Foi um massacre. Aqueles 2 meses foram um massacre. E então, pronto, e como eu ia dizer, a Inglaterra tem aqui o sistema, e é assim, casais com crianças não podem ficar na rua. Então aqui há um sistema que é, se a polícia vir um casal com crianças na rua, leva-os, mete-os numa casa tipo emergência, com tudo pago, que é o chamado bed and breakfast, que é cama e pequeno almoço, tudo pago, até resolverem a situação dessa família, porque eles não querem crianças na rua a viver. E quando a gente nesse dia, nessa sexta-feira, foi falar lá ao Consul por causa da casa, eu já estava a trabalhar no Consul, primeiro como varredor e depois como motorista, mas na altura fui ao Consul, já estava a trabalhar 2 semanas e portanto já estava a trabalhar como motorista e quando fui ao Consul o que me disseram foi se eu não estivesse já a trabalhar, o que acontecia é que eles iam deportar a gente de volta para Portugal por causa da situação que estava a acontecer. Mas como eu já estava a trabalhar e já era uma pessoa produtiva e pagava impostos, eles iam nos ajudar. E então o que a senhora me disse, a senhora foi muito compreensiva, a gente contou-lhe o que é que estava-se a passar e ela foi muito compreensiva e por acaso foi uma grande ajuda para nós. E a senhora disse-nos assim, olha, você vai para casa, se voltar a ter problemas com ele e se ele realmente os meter na rua, você vai ao posto da polícia e diz que está na rua com as suas crianças, que foi posta na rua com ele, um familiar seu e não tem para onde ir, e eles depois tratam numa casa de emergência. E assim foi, a gente foi para casa, todos contentes na vida porque o massacre estava prestes a acabar. Eu fui trabalhar nesse dia, não é? Quando voltei do trabalho, aquilo estava tudo às turras outra vez. E eu virei para ele assim, ó Pedro, o nome dele era Pedro. Pedro, se não queres a gente aqui, manda a gente embora, pá. Mete a gente na rua. Ao menos se uma vez na vida homem e faz aquilo que queres fazer. Que ele dizia que nunca nos havia de pôr na rua porque éramos família e então que ele nunca nos havia de pôr na rua. Mas se éramos família por uma coisa, também éramos para outra, não é? Mas enfim. E eu disse isso, ao menos uma vez na vida, não é? Faz alguma coisa útil e põe a gente na rua. Faz-te um homem. E aquilo
deu-lhe volta à cabeça, né? E ele perdeu a cabeça, aquilo foi propositado. E ele perdeu a cabeça e vamos já para a rua! Para o olho da rua não esquemar na minha casa. E a gente a rir, todos contentes, os quatro, eu, a minha esposa e as miúdas, né? Todos contentes a rir, porque a gente já sabia o que é que ia acontecer, mas ele não fazia a mínima ideia, porque ele não sabia que a gente tinha ido ao Cônsul. Ao Cônsul, quer dizer, à Câmara, à Habitação Social. Então a gente agarrou na nossa trangalhada toda, fomos à polícia, isto eram para aí umas 8 da noite, 9 da noite, por aí. A polícia era para aí a 500 metros da nossa porta, a gente com os sacos todos às costas, eram uns 6 ou 7 sacos. Malas, né? Malas que eram coisas que a gente tinha trazido quando veio para cá. E chegámos à polícia com 6 ou 7 malas e contámos à polícia mais ou menos o que é que tinha acontecido e eles disseram para a gente não se preocupar, que se sentasse, esperasse um bocadinho que eles iam resolver o assunto. Ligaram logo para a assistente social. A assistente social ligou logo com uma pessoa que tinha casas para estas emergências e mandaram logo um táxi buscar a gente lá à polícia, que por sinal esse táxi fazia tudo, era táxi e era o dono da casa. Nos levou logo para a casa, nos deu logo mais ou menos umas coisas para comer, pão, leite, esse tipo de coisas, porque a casa tem que ser fornecida com um pequeno almoço, não é? E então aquela casa que nos deram, a gente parece que tinha chegado ao paraíso. Se eu dissesse o que era a casa, neste momento olho para trás assim, meu Deus, era 2 quartos, uma cozinha e uma casa de banho. 2 quartos porque tinha de ter 2 quartos porque tínhamos filhos, e uma cozinha e uma casa de banho. Não tinha sala, não tinha sala de jantar, não tinha nada, a gente comia na cama. Mas a gente estava tão feliz de ter saído lá da casa dele que a gente parece que tinha chegado a paraíso. Então foi assim, pronto, isto foi uma sexta-feira à noite, viemos lá sábado e domingo, segunda-feira fui para trabalhar, era suposto ir lá ao Cônsul outra vez na segunda-feira, porque entretanto o dono da casa disse a gente que gostasse de lá ficar, para chegar ao Cônsul e dizer que gostava de lá ficar, a ver se eles nos mantinham lá naquela casa. E a gente estava tão feliz de ter saído da casa do meu cunhado que estávamos preparados para fazer isso, e levar a gente já era o paraíso, não é? E então eu na segunda-feira de manhã fui trabalhar, que eu pegava de manhã, às 7 da manhã ou coisa assim, fui trabalhar, carreira, não é? Não tinha carro, não tinha nada, fui de carreira, aquilo era, a casa onde nos meteram era mais ou menos aí a 3 km, 4 km do sítio onde eu trabalhava. Então fui de carreira, a carreira parava lá mesmo à porta. E pronto, meti-me na carrinha, eu conduzia a carrinha, ia com os outros 4 varredores, íamos fazer a limpeza lá dos parques, tínhamos mais ou menos o número de parques atribuídos à gente, que a gente tinha que limpar. Durante a semana fazíamos 1 ou 2 por dia, consoante o tamanho do parque. E eu era suposto ir ao Cônsul, não é? Eu não tinha telemóvel, não tinha nada, nessa altura não tinha nada. E então, como eu era suposto ir ao Cônsul, estava quase na hora de acabar o meu trabalho, ainda na carrinha do Cônsul, parei lá no parque de estacionamento, que a gente tinha autorização para estacionar onde quisesse, que era um carro da Câmara, e fui logo lá para ir dizer à senhora se a gente podia lá ficar na casa. Quando entrei a porta para dentro, vi lá a minha mulher, mais as 2 miúdas e os sacos todos. E eu fiquei, tá, mas o que é que está a acontecer? O que é que se passa? Foi quando eles me disseram que aquilo era habitação de emergência, que aquilo era mesmo só porque no fim de semana, porque aquilo aconteceu na sexta-feira à noite, não é? No fim de semana a Housing Association estava fechada, e então aquilo era mesmo só habitação de emergência para o fim de semana, que na segunda-feira tivemos que sair de casa. A minha mulher era para ir trabalhar nesse dia, para essa mesma agência para quem eu estava a trabalhar, porque ele tinha-lhe arranjado emprego para ali fazer limpezas. Aliás, era para ir trabalhar para uma escola, na cantina, ia ser o primeiro dia dela de trabalho
nessa segunda-feira, porque a gente pensava que estava mais ou menos encaixado. E por sorte ela vinha para descer as escadas para ir para o trabalho, apareceu lá o dono da casa a dizer que pronto, preparem tudo, agarrem nas malas porque vocês têm uma hora para sair da casa. E ele foi lá levá-las lá à habitação social, a gente percebia pouco de inglês, não é? E essa parte ninguém nos disse, que a gente aquilo era só para o fim de semana. Ou provavelmente disseram, mas a gente não percebeu. E assim foi, pronto, eu quando cheguei lá ao consul estava lá ela com as malas todas, não pôde ir trabalhar. E eu acho que na altura eu não tinha telemóvel, eu acho que tinha a quase certeza que não tinha telemóvel. Por isso eu não cheguei a entrar em contacto com elas, só descobri que elas lá estavam porque fui lá para ir falar para pedir para ficar na casa. Pois eu não tinha telemóvel, eu era marcado, o meu trabalho era regular, trabalhava 5 dias por semana, marcados às 7 da manhã, pegava sempre às 7 da manhã e portanto não era preciso me telefonar sempre para marcar o trabalho para o dia seguinte. Eu não tinha telemóvel ainda na altura. E então foi quando disseram não, que aquilo era uma habitação só para o fim de semana e que agora nos iam então arranjar uma casa para a gente, acomodação de emergência, mas já não era aquela que nos tinham dado, porque eles entenderam que aquilo não tinha condições para a gente viver. Então arranjaram-nos uma vivenda e aí sim, era uma vivenda à maneira. Tinha 3 quartos, tinha uma sala de jantar, tinha uma boa cozinha, tinha um quintal, era rachão e primeiro andar, era uma casa de sonho. Aquilo para a gente era uma casa de sonho. E a gente então andava felizes da vida quando nos foram lá levar à casa. Aliás, não nos foram levar, aí fomos de carreira. Deram-nos o mapa, a gente foi... Não, fomos à agência, fomos à agência que tinha as casas para alugar ao Consul e eles é que nos arranjaram essa casa, porque eles tinham essas casas com o Consul. Eles arranjaram-nos a casa. E estivemos lá, na agência a preencher lá uns papéis para eles, depois eles arranjaram uma carrinha para nos ir levar à casa, foi então que nos levaram lá à dita vivenda. Foi uma alegria, então a gente já delirava, uma casa daquelas, a gente não percebia nada, a gente não sabia nada, era tudo novo para a gente não sabia o que é que ia acontecer, a gente não sabia como perguntar. A minha filha falava inglês, mas não era assim uma coisa que ela percebia mais ou menos, mas quando eles começavam a falar um bocadinho mais depressa, ou coisa assim, ela não conseguia apanhar metade das coisas. E então a gente estava lá sem fazer a mínima ideia o que é que ia acontecer, não é? Mas aquilo começaram a passar os dias, começaram a passar as semanas, disseram que a gente ia lá ficar. E foi assim, os primeiros 6 meses que lá tivemos. Tivemos lá 6 meses. E dentro desses 6 meses, eu lá na Câmara comecei a fazer horas extras com um caminhão do lixo. Minhas horas extras eram feitas a apanhar coisas que as pessoas mandavam para a rua, como por exemplo, a pessoa não gostava da... Não gosta de uma cama, ali ninguém vai à zona do reciclar para meter a cama. Aquilo abrem a porta e mandam aquilo para o meio da rua. Londres é mais ou menos assim, aquilo é uma camada de porcos. E então davam-me uma lista com moradas, sítios onde tinham sido deixados esse tipo de coisas, chamados dump. Chamavam aquilo um dump. E então a gente dá-nos 7 ou 8 dumps dentro do concelho para serem apanhados e davam-me 1 ou 2 moços para irem comigo para me ajudar a apanhar as coisas e eu ia com um caminhão do lixo
e apanhava esses dumpos, e a gente fazia sempre, além daquele trabalho que era fixo, que nos demorava 6, 7 horas a fazer, depois à tarde, quando a gente acabava o trabalho, ia fazer essas horas extras. E foi assim os primeiros 6 meses nessa empresa, no Consul. O Consul tinha acabado de dar tudo o que era recolha de lixo e limpezas a uma empresa privada chamada Accor, que foi para quem eu trabalhava. Isso tinha sido acabado de passar no ano anterior, ou meses antes de eu ir para lá trabalhar, e portanto tudo o que lá estava, todos os meus colegas que lá trabalhavam tinham vindo do Consul, eram funcionários da Câmara, tinham amigos na Câmara, porque eles tinham sido funcionários da Câmara, os managers trabalhavam com a gente, conheciam perfeitamente bem os managers da Housing Association, eram todos amigos, e isso depois no futuro deu uma grande ajuda, e depois eu hei de explicar porquê. E então, pronto, os meus primeiros 6 meses foi assim, durante o dia, andava numa carrinha, um furgão, caixa aberta, a limpar os parques com mais 4 colegas meus da República Checa, ciganos da República Checa, porque era tudo ilegal, né? Eles tinham números de contribuinte falsos, todos eles viviam dos benefícios dos subsídios do Estado, como asilados políticos, e trabalhavam com números falsos, aquilo era tudo uma candugada que só viste. E então andei assim durante 6 meses, fazia horas extras à tarde, tinha o meu horário fixo na manhã e fui andando a conduzir o caminhão do lixo à tarde, até que o manager da noite estava a precisar, porque eles tinham um motorista, aliás tinham 2 motoristas à noite, também eram motoristas da agência, mas com quem eles não estavam contentes. E então eles queriam nos mandar embora e queriam meter 2 motoristas a trabalhar a tempo inteiro para a empresa mesmo. E então o manager da noite veio falar com a gente, comigo, e falou com outro meu colega que também estava lá a fazer o mesmo trabalho que eu, que era paquistanês. A gente éramos 5 ou 6 equipas a fazer de varredores, né? Tínhamos os 2 cartas de pesados, trocado. Éramos os únicos, dessas 5 equipas, éramos os únicos que tinham carta de pesados. E então falaram que a gente os deixa, a gente queria ir para a noite então fazer aquele trabalho com o caminhão do lixo. Que aquilo do trabalho era passar pelas ruas principais, porque aqui não há contentores do lixo, há contentores do lixo, mas é para empresas, para as casas não há contentores do lixo, as pessoas à noite que vivem nas ruas principais não têm sítio onde meter o lixo, então à noite a uma certa hora agarram nos sacos do lixo e põem no passeio, que depois passado um bocado há de passar um caminhão do lixo e apanhar esses sacos. Todas as noites era a mesma coisa. Todas as noites as pessoas metem o saco do lixo na rua e passa o caminhão do lixo passado 1 hora ou 2 e apanha os sacos de lixo. E então esse foi o trabalho que me ofereceram. O meu horário fixo era das 11 às 7 da manhã, mas como
A gente não tinha caminhões suficientes, tinha que usar os caminhões das equipas que trabalhavam de manhã, que normalmente pegavam às 5 da manhã. Então, para que a gente pudesse fazer o trabalho sem interferir com o horário deles, pediram à gente para, em vez de pegar às 11, pegávamos às 9, pagavam-nos 2 horas extras e saíamos às 5 da manhã, mas ganhávamos até às 7. Aquilo era maravilha. Então, quem é que podia querer mais do que isso? Fazia 2 horas extras por dia, quando depois ia 2 horas mais cedo para casa. Aquilo era espetáculo. E foi assim. Comecei então a trabalhar nessa empresa, já como motorista da empresa, e andei lá durante mais 5 anos e meio, ou uma coisa assim parecida. Isto é o episódio para hoje. Episódio 3. Amanhã vou contar algumas das coisas por que passei enquanto trabalhei na empresa, alguns problemas que ainda tive com o meu cunhado, problemas que comecei a ter depois na empresa, mas isso vou deixar para amanhã. Tá bom? Eu devo em princípio ter uma outra saída. Não sei onde é que vai ser. Talvez o episódio 4 venha na minha próxima saída. Tá bom? Até amanhã e um abraço. Fiquem bem.